e bem-vindos ao CSA TV, o seu canal de notícias das Américas. Seguem agora os nossos destaques. Relatório da Unicef aponta que 23 milhões de crianças não receberam as vacinas básicas em 2020. Segundo a CEPAL, a América Latina e Caribe correm o risco de passar por uma nova década perdida. E a Jornada Continental pela Democracia e contra o Neoliberalismo se solidariza ao povo do Haiti. Mais de 66% dos trabalhadores migrantes estão nos setores de serviços. Para o editorial dessa semana, vamos receber Bárbara Figueiroa, nossa secretária de Desenvolvimento Sustentável, para falar sobre a PLADA como ferramenta política do sindicalismo regional. La PLADA oficia de Programa Político del Sindicalismo Regional. A PLADA atua como um programa político para o sindicalismo regional. A construção dessa proposta foi aberta a contribuições e intercâmbios com os sindicatos e com apoio de movimentos e organizações aliadas da região, com as quais se construiu uma articulação continental desde o momento da luta contra a Área de Livre Comércio das Américas, a ALCA. Essa proposta contém a perspectiva do desenvolvimento sustentável com justiça social, proposta pela CSA. A PLADA ordena e prioriza as propostas e diretrizes sindicais, dando-lhe sentido e coerência. A possibilidade de passar do nível regional para o nível nacional é sempre um desafio quando falamos do intercâmbio entre estruturas nacionais, como os sindicatos, com estruturas continentais, como a Confederação Sindical das Américas. Para as estruturas sindicais nacionais, ter um referencial programático como a PLADA traz contribuições comuns à região. Por outro lado, por ser um processo de construção aberto a outros movimentos e organizações, a PLADA tem servido como um canal permanente de troca com aliados e contribuição para o acúmulo regional de ações e propostas de resistência e luta. Em 2020, a PLADA foi atualizada e essa atualização alimentou os debates no âmbito de nosso 4º Congresso e serviu de marco político para diversas propostas de desenvolvimento sustentável. O valor fundamental da PLADA é atuar como proposta programática e alimentar com elementos de análise e propostas de ações que desenvolvem no âmbito nacional, subregional e continental. É por isso que encorajamos as nossas centrais a trabalhar com a PLADA em diálogo com as prioridades nacionais. Neste contexto, entendemos a cooperação como alianças em ações, propostas e incidências em diferentes níveis, incluídas no processo de elaboração e atualização da PLADA. E no Paraguai, centrais afiliadas criaram a mesa sindical em busca da unidade no país. A Confederação Sindical dos Trabalhadores das Américas instalou a mesa sindical CSA Paraguai, espaço das centrais filiadas à CSA, para promover a unidade sindical na execução de ações e programas em defesa da classe trabalhadora paraguaia. A diretoria sindical é composta pela Confederação e pelas centrais filiadas, CUT, CUT-A e CESI-TP. O encontro representou um marco para o sindicalismo do Paraguai e contou com a participação de Victor Baez, subsecretário-geral da Confederação Sindical Internacional, a CSI. Segundo ele, é um momento histórico e, como paraguaio, sabe perfeitamente quais são os desafios do sindicalismo no país. Rafael Freire, secretário-geral da CSA, fez o lançamento oficial da mesa redonda, ressaltando que o diferencial da iniciativa é que ela seguirá existindo ao longo do tempo, indo além de uma unidade cíclica. Esta iniciativa coloca o Paraguai na vanguarda da ação sindical da CSA, finalizou Freire. Jorge Alvarenga, presidente da CUT Paraguai, ressaltou a importância da mesa redonda no apoio às posições consensuais da CSA em busca de cada vez mais unidade. Reinaldo Barreto, presidente da CESI-TP, declarou que o movimento sindical deve trabalhar unido, já que a luta de todas as centrais busca garantir o direito dos trabalhadores. Bernardo Rojas, presidente da CUT Autêntica, destacou que, em outros momentos, a articulação entre as centrais permitiu o desenvolvimento conjunto de uma política salarial,
e de um projeto de liberdade sindical que alcançou os objetivos dos trabalhadores no Paraguai. E a Jornada Continental pela Democracia e contra o Neoliberalismo se solidariza com o povo do Haiti. A Jornada Continental pela Democracia e contra o Neoliberalismo declarou em nota sua oposição a qualquer tipo de simulação de transição no Haiti, controlada pelo imperialismo, e manifestou apoio ao povo haitiano para assumir o seu papel histórico como sujeito político e para liderar a transição política do país. A jornada também ressaltou que as chamadas forças multilaterais, que entre 2004 e 2015 ocuparam o Haiti, somente agravaram todos os fatores da crise e geraram crimes e violações dos direitos humanos contra a soberania do país. É sabido que Jovenel Moïse impôs uma ditadura e desencadeou uma onda de violência no Haiti. Mesmo assim, isso não justifica o seu assassinato e, em particular, a violência generalizada que o fato causou no país, disse o comunicado da Jornada Continental. E a CSA realizou um encontro de planificação para o período de 2021 a 2025. O encontro de planificação da CSA contou com a participação do presidente Fred Redmond, da AFL-CIO Global. Segundo ele, a CSA está se organizando para intensificar e aperfeiçoar a representação para toda a classe trabalhadora. Os trabalhos de planejamento contaram com a presença da Secretaria Plena da Confederação Sindical das Américas na sede continental de Montevidéu, com o secretário-geral Rafael Freire, Jordânia Orenha Loura, Bárbara Figueroa e Cícero Pereira. O secretário Rafael Freire destacou que a liberdade sindical deve estar no centro da defesa da democracia, assim como o direito à negociação coletiva para fortalecer a classe trabalhadora. E a CSA lançou o Observatório Laboral das Américas. O Observatório do Trabalho das Américas foi lançado pela CSA com uma perspectiva da classe trabalhadora e com o objetivo de contribuir para a reflexão e ação sindical na região. A iniciativa dialogará com outros observatórios laborais existentes e procura contribuir com novos elementos específicos e de interesse das organizações sindicais filiadas e fraternas, bem como das organizações sociais aliadas à CSA para a ação nacional, regional e internacional. No site do Observatório é possível encontrar relatórios especiais que analisam em profundidade várias dimensões e questões do mundo do trabalho, tais como negociação coletiva, trabalho informal, gênero, seguridade social e cadeias produtivas globais. Boletins informativos com informações sobre tendências gerais que impactam o mundo do trabalho. Fichas de informação por país que apresentam a situação social, econômica, trabalhista e as propostas sindicais dos países da região. Outras informações que incluem sistematização de dados sobre políticas e ações desenvolvidas nos países, inicialmente monitorando a resposta à crise do Covid-19. E mais de 66% dos trabalhadores migrantes estão nos setores de serviços. Os dados vêm do relatório Estimativas Globais de Trabalhadores Migrantes da OIT, que aponta ser o setor de serviços aquele que abriga o maior número de trabalhadores migrantes internacionais, chegando a 66,2%, enquanto 26,7% estão na indústria e 7,1% na agricultura. No caso das mulheres, 79,9% estão nos serviços, 14,2% na indústria e 5,9% na agricultura. Isso se deve ao fato de que elas têm maior presença em empregos na economia de cuidados, como saúde e trabalho doméstico. No caso dos homens, 35,6% estão na indústria, 56,4% nos serviços e 7,9% na agricultura. De acordo com o relatório da OIT, do total de trabalhadores migrantes internacionais, 67,4% estão em países de alta renda e 19,5% em países de renda média alta. Isso devido às maiores oportunidades de emprego. No caso dos países de renda média baixa, apenas 9,5% e nos países de renda baixa, 3,6%. E a Organização em Defesa dos Imigrantes Ilegais recebeu o prêmio do Fórum Cívico Europeu. O Sindicato dos Indocumentados para a Regularização, responsável pela coordenação da luta pela regularização dos imigrantes na Bélgica e que atualmente ocupa 3 estabelecimentos com manifestantes em greve de fome, recebeu nesta terça-feira a notícia de que receberá o Prêmio do Orgulho Cívico concedido pela Organização Internacional de Solidariedade, Foro Cívico Europeu.
Esta notificação, na presença do deputado Pietro Bartolo, da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas, antecede a cerimônia de entrega de prêmios, marcada para janeiro próximo no Parlamento Europeu. O eurodeputado ressaltou que não se trata de um prêmio, e sim sobre a resistência dessas pessoas e a capacidade de protestar contra uma situação de grande dificuldade social. O eurodeputado italiano esteve presente no evento organizado na Igreja Central de São Juan Batista, onde cerca de 200 pessoas deixaram de comer há cerca de 50 dias por reclamação da recusa de regularização coletiva por parte do governo belga. Este prêmio, que reconhece as iniciativas cívicas mais destacadas da Europa, recompensa, nesta ocasião, a mobilização da Associação a favor do reconhecimento dos direitos dos migrantes em situação irregular. Segundo a CEPAL, a América Latina e o Caribe correm o risco de passar por uma nova década perdida. A região da América Latina e do Caribe está no caminho de uma década perdida, em um contexto de desigualdade e pobreza que se agravou com a crise derivada da pandemia de Covid-19. Também há enormes assimetrias em relação à vacinação, já que apenas 13% da população recebeu as doses, enquanto a União Europeia vacinou 3 vezes esse percentual, disse Alissa Bárcena, secretária executiva da Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, CEPAL. Na região, existe uma verdadeira crise alimentar. Há um retrocesso de 25 anos no combate à fome e 60 milhões de pessoas vivem nessa condição, 14 milhões a mais do que havia em 2019. Uma das faces é a fome, e a outra são as diferentes formas de desnutrição. A fome e sobrepeso e obesidade. 1 em cada 4 adultos é obeso, informou Júlio Berdeguet, diretor regional da Administração de Alimentos e Medicamentos das Nações Unidas, a FAO. E na América Central, 10% da população está sem acesso aos alimentos básicos. A América Central volta a enfrentar a fome, com mais de 10% da sua população sem acesso aos alimentos básicos para suas atividades diárias, e com a Guatemala na situação mais crítica, após 20 anos reduzindo esses números alarmantes. A afirmação foi feita pelo coordenador subregional para a Mesoamérica e representante da FAO no Panamá e na Costa Rica, o brasileiro Adoniran Sanches. Segundo ele, a América Central mostrou uma recuperação da fome. A dieta pobre está crescendo novamente depois de quase 2 décadas de declínio. Sanches destacou que 10% da população da América Central, com cerca de 50 milhões de habitantes, sofre de insegurança alimentar grave, ou seja, fome, e que 41% da insegurança alimentar moderada, números altos com base no relatório Estado de Segurança Alimentar e Nutricional do Mundo em 2021, realizado pela FAO. Na América Central, os mais afetados pelos elevados níveis de insegurança alimentar são as populações com menos recursos econômicos e que enfrentam as maiores dificuldades de acesso aos alimentos básicos. Sanches explicou que, mesmo em meio a essa desigualdade, dentro das camadas sociais, existem grupos que são atingidos 2 vezes, como mulheres, indígenas e afrodescendentes. Os índices de fome variam de acordo com o país. Enquanto a Guatemala registra 18% de sua população, cerca de 16,3 milhões de pessoas com fome, o Panamá conseguiu manter o índice de fome em 7% de sua população, representando 4,2 milhões de habitantes. E em Honduras, a pobreza poderá aumentar de 70% a 75% em 2021. A taxa de pobreza em Honduras pode aumentar de 70% para 75% até o final de 2021, devido à crise econômica causada pela pandemia de Covid-19, o alto custo de vida e a falta de oportunidades de emprego. Segundo especialistas, 3 em cada 4 hondurenhos estariam na pobreza no final de 2021. Segundo a estatal Universidade Nacional Autônoma de Honduras, a pobreza no país centro-americano aumentou para 70% em 2020. A pandemia, que deixou 270 mil casos e mais de 7 mil mortos em Honduras, afetou gravemente todos os setores do país e a população em geral, aumentando a pobreza e a desigualdade. Desde outubro de 2018, várias caravanas com milhares de centro-americanos, a maioria hondurenhos, partiram com o propósito de chegar aos Estados Unidos.
A extrema pobreza em Honduras, um país com 9,5 milhões de habitantes, aumentou cerca de 4% nos últimos anos, chegando a 45% devido à perda de empregos, diz o ex-ministro da Fazenda de Honduras, Hugo Noipino. Ele destacou que a perda de empregos e o confinamento impactaram no nível de renda da população, o que levou parte da população em situação de pobreza à extrema pobreza. E um relatório da Unicef aponta que 23 milhões de crianças não receberam as vacinas básicas em 2020. Relatório da Unicef e da OMS revela como a pandemia de Covid-19 fez com que 23 milhões de crianças não recebessem suas vacinas em 2020. O estudo realizado pelas duas organizações indica que o número supera os 3,7 milhões de registrados em 2019. Esses números refletem as interrupções no serviço global de imunização devido à pandemia e mostram que a maioria dos países experimentou quedas nas taxas de vacinação infantil no ano passado. Provavelmente, até 17 milhões de crianças não receberam uma única dose da vacina durante o ano, o que ampliou as já enormes desigualdades no acesso às doses, alertaram. Com relação à América, o relatório aponta vários fatores, como causadores da diminuição da cobertura dos programas de vacinação infantil, entre eles, falta de fundos, desinformação sobre vacinas e instabilidade. E Pedro Castillo foi proclamado presidente eleito do Peru. Depois de declarar infundados os últimos recursos jurídicos apresentados por Keiko Fujimori, a Junta Eleitoral Nacional do Peru proclamou os resultados da votação de 6 de junho, na qual Pedro Castillo obteve 50,12% dos votos válidos. Uma vitória estreita por apenas 44.263 votos de vantagem sobre sua opositora. A proclamação de Pedro Castillo veio 8 dias antes da mudança presidencial programada para o dia 28 de julho, dia em que o Peru celebrará 200 anos de sua independência. Antes da proclamação, Keiko Fujimori antecipou em comunicado público, onde não admitiu questionamentos, que respeitará a proclamação do resultado, apesar de qualificar a apuração de ilegítima, por considerar que houve fraude no dia das eleições. Até agora, Fujimori e seus aliados não apresentaram provas das irregularidades que denunciaram. Castillo assumirá a presidência para o período de 2021 a 2026, com um discurso reformista que inclui uma nova Constituição, considerando que a atual, que emergiu do golpe de Estado de Alberto Fujimori em 92, promoveu uma economia neoliberal que aumentou a desigualdade no Peru. E as forças políticas do Chile definiram os seus candidatos para a presidência nas próximas eleições. O ex-ministro Sebastián Sichel e o deputado Gabriel Boric foram anunciados como candidatos da direita e da esquerda para as próximas eleições presidenciais, marcadas para o dia 21 de novembro no Chile. Sichel venceu as eleições primárias com 48,7% dos votos e Boric reuniu 60% dos votos de sua coalizão. Sichel foi ministro do Desenvolvimento Social com Pinheira entre 2018 e 2019 e presidente do Banco do Estado do Chile. Já Boric foi deputado pela Frente Ampla da Esquerda Chilena e venceu o prefeito comunista do bairro da Recoleta da capital, Daniel Jadue. De acordo com a Unicef, em 6% dos lares argentinos, pelo menos uma criança deixou de ir à escola entre os meses de abril e maio de 2020. Essa e outras notícias no próximo bloco. Segundo a Unicef, em 6% dos lares argentinos, pelo menos uma criança deixou de ir à escola entre os meses de abril e maio deste ano. No Brasil, o desmatamento da Amazônia aumentou em 17,1% no primeiro semestre do ano, afetando uma área de mais de 3.600 km². Segundo dados do Ministério do Trabalho da Espanha, mais de 5.000 trabalhadores perderam emprego em demissões coletivas entre janeiro e abril de 2021, representando uma alta de 18% com relação ao mesmo período do ano anterior.
E no Reino Unido, um aplicativo para rastrear casos de coronavírus recebe críticas de usuários. Um aplicativo móvel do sistema de saúde britânico gerou críticas e desconfiança entre os cidadãos. Depois de enviar em apenas 7 dias mais de 500 mil de alertas de isolamento para contatos próximos de pessoas infectadas com Covid-19. Em lojas, restaurantes, eventos culturais ou de lazer, existem diversos cartazes com QR Code que realiza o cadastro dos frequentadores no aplicativo. Com o passar do tempo, muitas pessoas optaram por excluir o aplicativo de seus dispositivos. 1 em cada 5 adultos que tinha o aplicativo já o desinstalou, uma prática ainda mais comum entre jovens entre 18 e 34 anos. Segundo este cidadão, não tenho o aplicativo porque faço um teste de 2 a 3 vezes por semana. Estou aqui, dando a você por escrito, mas não vou usar a aplicação. Acho que não funciona, porque muitas pessoas estão testando. Eu sei de muitas empresas que tiveram que fechar porque rastrearam seus funcionários e tiveram que se isolar. Fiz um teste, praticamente todos os dias deu negativo, então decidi não me isolar mais. Só acho que não funciona se tantas pessoas estão sendo avisadas. Este método de rastreamento detecta a proximidade entre celulares através do sinal de Bluetooth. E a sensibilidade de detecção é tal que o jornal britânico The Telegraph alertou sobre casos de vizinhos que moram de parede a parede e receberam avisos de isolamento sem terem se visto pessoalmente. O governo de Boris Johnson anunciou que revisará o aplicativo. E na Bolívia, desfile folclórico é realizado com uso de máscaras e testes de Covid. Um desfile de danças folclóricas em homenagem à Virgem del Carmen saiu às ruas da cidade boliviana de El Alto em meio à realização de PCR nos dançarinos e da obrigatoriedade do uso de máscaras, além da restrição à venda de bebidas alcoólicas. É o primeiro desfile folclórico realizado desde a chegada da pandemia de Covid-19 à Bolívia em março do ano passado e que conta com o aval da prefeita dessa cidade, Eva Copa. A Virgem del Carmen é a padroeira de La Paz, região que comemorou 212 anos da sua liberação da coroa espanhola. As autoridades permitiram a participação de uma dezena de comunidades no desfile e cada uma delas tem até 50 dançarinos. A prefeita decretou uma lei seca e estabeleceu a exigência de certificado de vacinação e testes aos músicos e bailarinos. A Bolívia está experimentando a terceira onda de Covid-19 que está em desaceleração, embora as autoridades do governo do presidente boliviano Luiz Arce tenham alertado para uma possível quarta onda. O país acumula mais de 17 mil mortes e 460 mil casos de Covid-19. Atualmente, a vacinação com a primeira dose atingiu mais de 2,5 milhões de pessoas e 870 mil com a segunda dose, segundo dados do Ministério da Saúde. Eu sou Carol Coelho, desde a sede continental da CSA em Montevidéu, no Uruguai. Muito obrigada por nos acompanhar.